Nunca duvide do Corinthians. 3 viradas inesquecíveis após um 2-0 contra. Escuta isso. Nas últimas 3 vezes em que o Corinthians perdeu por 2-0 fora de casa na Copa do Brasil, ele se classificou nas 3. 3 vezes o Timão foi pro buraco. 3 vezes o Timão saiu do buraco. E hoje, mais uma vez acontece novamente. Nessa quinta-feira, o Timão entra em campo contra o Internacional, precisando reverter exatamente o placar de 2-0. E antes de eu te mostrar o que precisa acontecer para dar certo mais uma vez, eu preciso te mostrar essas 3 histórias, porque elas explicam tudo sobre por que essa torcida nunca, jamais desiste antes do tempo. Se você é fiel de verdade, senta e assista esse vídeo, porque esse vídeo está muito bom. Nós vamos recapitular toda vez que o Corinthians foi desacreditado pela mídia e até pelos próprios corintianos também. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Recapitulando então rapidinho para quem não acompanhou aí, tá meio por fora, né? O jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil desse ano, lá no Beira-Rio, o Timão acabou perdendo de 2-0 do Internacional. Um resultado péssimo, logicamente péssimo, né? E muito polêmico também. Mas não é a primeira vez que o Timão se vê numa situação como essa, num mata-mata de Copa do Brasil. E o retrospecto recente é no mínimo assustador para o adversário. Então preste atenção que na Neoquímica Arena, às 20 horas dessa quinta-feira, o Timão do Fernando Diniz tem a missão de repetir mais uma vez a história. E para entender por que dá para acreditar, bora relembrar como o Timão já fez isso antes 3 vezes nos últimos 4 anos? Bom, antes de eu te contar então como cada uma dessas viradas aconteceu, deixa só te adiantar uma coisa que liga as 3 histórias. Em nenhuma delas o Corinthians teve jogo fácil, não. Nenhum momento. E nenhuma delas o Timão saiu goleando desde o primeiro minuto. Foram jogos bem sofridos, de unha roída, apito final com o coração na mão. E exatamente por isso que elas valem tanto. A primeira vez aconteceu em 2022, contra um time que ninguém apostava que ia complicar a vida do Timão. A segunda vez aconteceu em 2023, a terceira fase da Copa do Brasil, que terminou nos pênaltis com uma virada de sofrimento. E a terceira vez também em 2023, no mesmo campeonato, na Copa do Brasil no caso, foi contra um gigante mineiro, num duelo que ficou marcado aí como uma das noites mais emocionantes da Neoquímica Arena naquele ano. Então se prepara, porque agora vem os detalhes de cada uma dessas jogos emocionantes do Corinthians, de cada uma dessas viradas épicas do Corinthians, e no final do vídeo eu vou te contar o que precisa acontecer para que essa história venha se repetir novamente aí contra a equipe do Internacional. Primeira virada épica contra o Atlético Goianiense no ano de 2022. Vamos direto ao ponto aqui sem enrolação. O Corinthians foi para Goiânia, enfrentou o Atlético Goianiense fora de casa e levou, galera, simplesmente uma sova do Atlético naquele jogo. Um jogo muito ruim, o Corinthians perdeu por 2-0, um resultado que na época deixou a torcida aí com o pé atrás, né? Deixou a torcida aí com o pé atrás contra o Coringão. Você lembra desse jogo? Corinthians perdeu por 2-0 do Atlético Goianiense na época. Um jogo muito ruim para o Corinthians lá em Goiânia. O Corinthians na época tinha a seguinte escalação: o Cássio era o goleiro, né? Lateral direito era o Fagner. Depois o Fagner saiu para a entrada do Rafael Ramos, o português Rafael Ramos na época. Tínhamos na zaga o Gil e o Raul Gustavo. E aí o Raul Gustavo, muito criticado na época, acabou sendo substituído pelo Balbuena. Lembra do Balbuena? Paraguaio, que foi importante no título brasileiro do ano de 2017.
um jogador aí que voltou pro Corinthians, mas infelizmente não se firmou nessa época no Corinthians. Lateral esquerdo era o Lucas Piton, que hoje integra aí o Vasco da Gama. Aí tínhamos então o primeiro volante, Duqueiroz, jovem Duqueiroz, promessa do Corinthians, mas não jogou bem nesse jogo, entrou o Juliano no lugar dele. Aí nós tínhamos ali o Cantilho, lembra do Cantilho? Colombiano Cantilho, até fez alguns jogos importantes, mas não se firmou também no Corinthians. E aí entrou Fausto Vera no lugar do Cantilho. Para quem não lembra, o Fausto Vera, o argentino Fausto Vera, que hoje está lá no River Plate, passou pelo Atlético Mineiro também. Fausto Vera estava estreando no Corinthians nesse jogo aí da Copa do Brasil contra o Atlético. Tínhamos o Maicon, né, que hoje está no Atlético Mineiro, o Maicon. Tínhamos o William, né, que saiu aí de uma maneira muito estranha do Corinthians na época. O William, que foi pro Grêmio, agora acho que está sem clube. E tínhamos na frente ali também o Ira Alberto, né, que era um jovem jogador que estava iniciando também no Corinthians, era o primeiro ano do Ira Alberto no Corinthians. E também Roger Guedes no ataque. O Corinthians tinha 3 atacantes, então Roger Guedes, Ira Alberto, né, e tínhamos também esse outro jogador aí, importantíssimo, Roger Guedes, que acabou saindo no jogo para a entrada do Watson, que hoje está no Vasco da Gama, o Watson, né? E o treinador, lembra do treinador? Vitor Pereira, o português polêmico que saiu do Corinthians para cuidar da sogra e depois acabou aí assinando com o Flamengo, né? Traidor do Coringão. Hoje a fiel torcida tem raiva do Vitor Pereira. Nessa época estava fazendo um bom campeonato, uma boa Copa do Brasil, com um esquema aí de 4-3-3, porém perdeu aí nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Na época, galera, o noticiário escancarava, né, o fracasso do Corinthians, né? Aí a GE.com colocou a seguinte matéria: Atlético Goianiense vence Corinthians e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil. O Dragão faz resultado em casa com gol de Jorginho e Léo Pereira e pode até perder em Itaquera para avançar às semifinais. Timão se complica. Para variar, a mídia sempre em cima, né, já meio que decretando a falência e a derrota do Corinthians na época. Aí tem mais aqui ainda que a notícia, ó. O Dragão em vantagem. O Atlético Goianiense abriu uma ótima vantagem por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Engraçado que sempre eles vão cravando, né, cara? Sempre vai cravando. Ao vencer o Corinthians por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Antônio Ascioli, pelo jogo de ida das quartas de final, com um gol de Jorginho no primeiro tempo e Léo Pereira já nos minutos finais. O Dragão então deu um passo importante para a classificação diante de um rival pouco inspirado, que promoveu a estreia do volante argentino Fausto Vera na segunda etapa, mas não produziu o suficiente para ter um placar diferente. Agora o Atlético de Goiás pode até perder na volta em Itaquera, enquanto o Timão precisará de uma grande virada se quiser avançar na competição. Então aqui nessa época, cara, a mídia já estava descendo louco já no Corinthians. Já estavam decretando que o Corinthians não ia conseguir nada e que já estava quase eliminado, né, vamos dizer assim, com um pé fora da Copa do Brasil, né? Só que, né, continuando a matéria aqui, continuando nosso vídeo aqui, na Neoquímica Arena, meu amigo, o time deu uma resposta avassaladora. O Corinthians não apenas empatou o placar no agregado, ele goleou. Foram 4-1, um resultado tão contundente que o Atlético Goianiense nem teve tempo de se organizar e o Timão dominou do primeiro ao último minuto da partida, aproveitou a força da torcida e carimbou a classificação sem precisar nem pensar em pênaltis. Essa foi a prova de que, quando o Corinthians junta a atuação com o apoio da Fiel em casa, o resultado pode ser brutal. Então aqui a primeira grande virada do Coringão. Você que duvida então do Corinthians, né, assista, analisa aqui esse vídeo, porque o Corinthians, não dá para duvidar do Corinthians não, né? Nós vimos aqui que a Globo, e não só a Globo, foram várias outras mídias descendo a lenha no Corinthians, e o Corinthians vence nesse jogo aí
E cara, esse jogo, nós vamos relembrar um pouquinho agora esse jogo, como que foi esse jogo aí de Corinthians 4, Atlético Goianiense 1. A escalação do Corinthians desse jogo foi a seguinte, ó: Cássio, né, no gol, como sempre, Fagner na lateral direita, Balbuena, zagueiro, Gil e Balbuena na zaga, né? Aí na lateral esquerda, Fábio Santos. Primeiro o volante, Duqueiroz, começou como titular, depois o Vitor Pereira tirou ele e colocou Juliano no lugar aí do Duqueiroz. Aí depois, quem mais que estava nesse jogo? Fausto Vera começou como titular, seu primeiro jogo aí como titular, com uma confiança muito grande do Vitor Pereira nele, começou como titular. Aí Renato Augusto também começou como titular, porém acabou saindo para a entrada do colombiano Cantilho. Depois na frente tínhamos aí 3 atacantes: Adson, que acabou saindo para a entrada do Mosquito, Gustavo Mosquito, naquele Mosquito que saiu de um jeito bem estranho do Corinthians, né? Soltando o verbo contra o Corinthians aí. E agora ninguém sabe nem onde ele tá, né? Nem sei também onde que ele tá. Se você souber, bota no comentário onde que tá o Mosquito aí, que, pra ser bem sincero, não queremos nem saber onde que foi parar o Mosquito, né? E também o Yuri Alberto na frente acabou saindo nesse jogo, sendo protagonista no jogo com 3 golaços aí, o Yuri Alberto. Ele ainda não tinha marcado pelo Corinthians, foi o primeiro jogo que ele marca pelo Corinthians e já de cara marcando 3 gols aí, fazendo um hard trick. E depois ele saiu no finalzinho para a entrada do Júnior Moraes, que também não se firmou no Corinthians. O Júnior Moraes tinha uma expectativa do Vitor Pereira nele. E também nós tínhamos aí o Roger Guedes no ataque, né, junto com o Yuri Alberto, que acabou saindo para a entrada do Giovani. Giovani também, que ninguém sabe direito onde está o garoto Giovani, na época era garoto, já está um pouco mais velho. Técnico Vitor Pereira, num esquema tático de 4-3-3. E a manchete desse jogo, o Corinthians, da recuperação corintiana: ge.com, Yuri Alberto dá show, Corinthians goleia o Atlético Goianiense e avança à semifinal. Atacante faz 3 gols e comanda virada no Timão, que tinha perdido de 2-0 no jogo de ida. E aí mais aqui o ge.com falando: classificação épica. Yuri Alberto demorou 9 jogos para fazer seu primeiro gol pelo Timão, pelo Corinthians, mas o atacante encerrou o jejum em grande estilo. Na noite dessa quarta-feira, com 3 gols dele, o Timão venceu o Atlético Goianiense por 4-1. Gil fez o outro e o Wellington Rato diminuiu na Neoquímica Arena pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil e garantiu vaga na semifinal do torneio. Após perder em Goiânia por 2-0, a equipe de Vitor Pereira conseguiu então uma virada épica que ameniza consideravelmente o ambiente de pressão criado após a eliminação na Libertadores. Lembrando que o Corinthians acabou sendo eliminado na Libertadores desse ano e também derrotado no derby, e foi muito bom o Corinthians ter vencido. Daí, continuando na matéria aqui, nessa noite o Timão não deu espaço para o Dragão e atropelou o rival com direito ao lé da torcida. Então foi um jogo realmente épico, foi a primeira virada do Coringão aí em Copas do Brasil, inesquecível. Eu lembro muito bem desse jogo aí, porque não faz muito tempo, né, galera? Então a gente lembra muito bem dessa partida. Vamos agora para a próxima virada emocionante do Timão. Virada número 2, o Remo em 2023. A segunda história é ainda mais tensa. Olha só, o Corinthians foi até o Pará, norte do Brasil, enfrentar o Remo e sofreu o mesmo revés que aconteceu no ano passado contra o Atlético Goianiense. Derrota por 2-0 fora de casa. Só que dessa vez o adversário era um time que vivia um momento especial, jogando em casa com a torcida mil, embalada pela ideia de dar um azarão que vence um gigante. Então aqui esse jogo, galera, do Remo e Corinthians foi realmente um jogo muito ruim no jogo de ida do Corinthians, como vários jogos de ida que o Corinthians perde ruim. E nesse jogo o Corinthians tinha no gol o Cássio, Duqueiroz na lateral direita, né, improvisado, ele era jogador de meia, né? E aí tinha na zaga o Bruno Mendes, uruguaio, e também o Gil na zaga. Na lateral esquerda o Fábio Santos. Essa era a escalação do Corinthians aí contra o Remo. Aí depois tínhamos o Maicon,
começou jogando, depois ele saiu para a entrada do Fausto Vera. Aí tínhamos um pouco mais na frente do Maico Paulinho, ídolo Paulinho, né, do Coringão, saiu para a entrada do Matheus Araújo. Tínhamos o Juliano, começou jogando, depois saiu para a entrada de Christian Barletta. Lembra do Christian Barletta? Christian Barletta foi um jogador que tinha o Corinthians tinha muita expectativa aí, jovem, jogador muito bom, né? Um jogador que veio do interior de um time mais inferior. O Corinthians vai lá e contratou ele, estava fazendo um bom campeonato paulista, e o Corinthians acabou aí, não sei o porquê, acabou vendendo o Christian Barletta. Quer dizer, era realmente uma direção horrorosa do Corinthians na época, como é hoje, né? O Duílio era o presidente, era uma confusão, como é hoje também, não mudou muita coisa, galera. Em 2023 aí, Christian Barletta foi vendido de um jeito muito estranho. Compraram ele, depois venderam, assim, não ganhou nada em cima de um jogador que tinha até talento aí, tinha expectativa em cima desse jovem jogador, era bem jovem ele, acho que na época tinha uns 18 anos, se não me engano, 19 anos, uma coisa assim, e realmente o Corinthians acabou vendendo ele de um jeito estranho. E aí tínhamos o Adson, que hoje está no Vasco, né? O Adson saiu no jogo, e aí entrou o Fagner, lateral direito, acho que para dar uma reforçada ali no Corinthians. E ainda mais, continuando a escalação, no ataque nós tínhamos aí o Yuri Alberto e tínhamos o Pedro. Aí o Pedro saiu, um jovem jogador, Pedro, né, que foi vendido também. E Roger Guedes entrou no segundo tempo, que o Roger Guedes estava sendo poupado nesse jogo. O treinador era o tapa-buraco do Corinthians na época, Fernando Lázaro, com esquema tático de 4-3-3. Fernando Lázaro também foi aí um treinador que tapou o buraco nesse jogo aí contra o Remo. A pressão começou muito grande, ninguém queria mais a permanência depois desse jogo, principalmente nessa derrota para o Remo de 2-0. A torcida, a mídia, tudo pegou no pé do Fernando Lázaro aí. Ele acabou saindo como treinador, fez aí o seu último jogo como treinador do Corinthians. A mídia na época não perdeu o tempo também, né? E veio para cima do Corinthians. GE.com disse o seguinte aqui, ó: Remo se impõe em casa, vence e complica Corinthians na Copa do Brasil. Com um gol em cada tempo, o time paraense manda no jogo e ganha com autoridade. Timão aí precisará de uma virada em Itaquera, né? Mais uma vez a mídia botando louco aí, falaram aqui, ó, festa em Belém, olha só. O Remo largou na frente e complicou a vida do Coringão, do Corinthians na Copa do Brasil, com uma vitória por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Mangueirão em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Era a terceira fase, não era nem oitavas ainda. O time paraense, que disputava na época a Série C, dominou o time mistão corintiano por grande parte do jogo e construiu o placar com gols de Richard Franco e Muriqui. Poderia ter sido ainda mais, com bola na trave, contra-ataques mal aproveitados. O Timão, poupando alguns titulares, jogou muito mal e precisava de uma vitória importante, né, daqui 2 semanas, né, daqui 2 semanas em Itaquera, se quiser aí seguir na Copa do Brasil. Essas foram as notícias da época aí, da derrota, né, do Corinthians contra a equipe do Remo. A mídia realmente sempre metendo louco no Corinthians quando o Corinthians perde. E aí, galera, veio a virada épica do Timão. Só que a torcida corintiana bem que sabe, subestimar o Timão numa Copa do Brasil é uma roubada pro adversário. E na volta em São Paulo, o Corinthians precisou vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 3 gols para classificar direto. O resultado no tempo normal foi 2-0 para o Coringão, o suficiente para igualar o placar no agregado e mandar tudo para os pênaltis. Foi ali na disputa dos pênaltis que o Coringão confirmou então a sua classificação, um jogo de nervos decidido na base de pressão psicológica, tipo mata-mata de Copa do Brasil, e no último minuto do jogo, né? Como foi esse jogo aí, né? Como foi esse jogo de Corinthians 2, Remo 0? Corinthians se classificou nos pênaltis nesse jogo. O goleiro era o Cássio, na lateral direita Fagner, na zaga tínhamos Bruno Mendes e Murilo. Aliás, perdão,
Na zaga tínhamos Bruno Mendes, que saiu para a entrada do Murilo, e o Gil. Tínhamos Bruno Mendes e Gil. O Bruno Mendes saiu, o Murilo entrou no lugar do Gil. Na lateral esquerda, o Fábio Santos, como sempre. Nunca era substituído o Fábio Santos, titular absoluto. Depois saiu o Fábio Santos, entrou o Matheus Bidu. E daí na volância tínhamos ali Fausto Vera, o Rony. Lembra do Rony? Rony, que depois foi para trás de Goianense. Aí depois não sei para onde é que ele foi mais. Não sei qual clube tá o Rony, mas um jogador que todo mundo gostava até dele. Tinha raça, era muito jovem na época. O Rony acabou sendo substituído pelo Maicon nesse jogo. Tínhamos o Juliano de titular também, acabou saindo para a entrada do Matheus Araújo. E tínhamos o Adson na frente, que marcou gol nesse jogo, inclusive. O Adson, que abriu o placar do jogo. O Adson saiu para a entrada do Paulinho, então o treinador ali quis dar uma fechada na equipe. Na frente, Yuri Alberto e Roger Guedes. O técnico era o Cuca. O esquema tático era 4-3-3. E aí a mídia na época, né, nessa classificação heróica do Corinthians, a segunda matéria aqui do GE, Corinthians vira confronto, vence o Remo nos pênaltis e avança aí na Copa do Brasil. E o Cuca anuncia sua saída. Timão faz gols nos dois extremos do jogo. Cássio pega um penalidade. Jogadores abraçam o técnico que deixava na época o cargo. Né? Já vão Timão se classificando então para as oitavas de finais da Copa do Brasil de 2023. Foi no sufoco, mas o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou o Remo nos pênaltis após vencer por 2-0 na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta da terceira fase. O time paraense tinha vencido na ida por o mesmo placar e nas penalidades Cássio pegou a cobrança de Leonan e Roger Guedes fez o gol da classificação. Adson e o próprio Guedes marcaram no tempo normal também. Numa noite tensa, com o técnico Cuca sob pressão de parte da torcida lacradora, né? Vou completar aqui. O Corinthians marcou no primeiro minuto, sofreu em alguns momentos ali da partida e aí, galera, só fez o placar que precisava nos 47 do segundo tempo, no último minutinho lá, com o Roger Guedes. Apesar das dificuldades, a vaga veio e Cuca recebeu o abraço do elenco puxado por Cássio mais de uma hora depois do jogo, porém ele anunciou a sua saída do clube depois de apenas 2 jogos, pressionado por conta da condenação por violência sexual que teve na Suíça em 1987. Olha só, 1987, mais de 20, 30 anos atrás, aconteceu algo lá na Suíça que ninguém provou nada. E aí a mídia lacradora da época começou a meter o louco em cima do Cuca e julgaram e vinha não sei quem e falava que absurdo o Corinthians contratar esse treinador. Engraçado, cara, que antes o Cuca já era treinador do Atlético Mineiro, passou pelo Palmeiras, Santos, treinou grandes times do Brasil. Foi ele vir pro Corinthians para a lacração começar. Como a lacração atrapalha qualquer um, né, cara? Como a lacração atrapalha. As feministas e tudo mais começaram a lacrar em cima do Cuca. Um absurdo esse treinador ser do Corinthians. E aí ele não aguentou a pressão, né? Porque estava afetando a família dele também. E acabou pedindo demissão do Corinthians. Uma coisa injusta que aconteceu com o Cuca, na minha opinião. Realmente é horrível essa mídia esportiva do Brasil no dia de hoje, né? Isso foi em 2023, há 3 anos atrás, e isso continua até os dias de hoje, tá, galera? Continua essa lacração, continua esse mimimi que estão querendo entrar no futebol para politizar tudo agora, né? E aí o Cuca acabou saindo por causa da pressão e o Corinthians se classificando para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Essa foi a segunda virada épica do poderoso Timão, galera. Realmente emocionante, né? No último minutinho ali, o Roger Guedes fazendo o gol que levava para os pênaltis. E depois aí o Cássio pegando pênalti também nesse jogo, na disputa de pênaltis. Corinthians passando para as oitavas de finais. Bom, agora vamos para a terceira e última virada épica do Coringão aí. Se você tá até aqui, até esse momento no vídeo, vamos para o terceiro
e última virada épica do Corinthians. Terceira virada épica do Corinthians em Copa do Brasil também aconteceu no ano de 2023 contra o Atlético Mineiro. E agora a mais emblemática das três, porque envolve um adversário de peso, o Atlético Mineiro badalado, comandado na época por Eduardo Conde, que hoje está no River Plate, com nomes como Hulk e Paulinho no time. Na ida em Belo Horizonte, o Galo aplicou então 2-0 no Corinthians, ó, o 2-0 de volta, com 2 gols de Paulinho, um resultado que para qualquer outro time seria sinônimo de eliminação, praticamente decretada. Olha isso, galera. Quem lembra aí disso aí vai lembrar muito bem desse jogo. Corinthians e Atlético Mineiro no Mineirão. O Corinthians perdeu por 2-0 com 2 gols do Paulinho. A escalação do Corinthians nesse jogo, o Corinthians contava com o Cássio no gol, Fagner lateral direita, na zaga tínhamos o Gil e o Murilo, lateral esquerdo tínhamos o Fábio Santos, certo? Aí depois tínhamos aí o Paulinho de volante junto com o Fausto Vera e o Maicon. Tínhamos o Juliano, tínhamos no ataque o Wesley, Christian Barletta e Yuri Alberto. Olha só, rapaziada, que loucura. Depois entrou o Felipe Augusto também no final do jogo lá, Roger Guedes. O treinador era nada mais nada menos que Lucha, Vanderlei Luxemburgo, com um esquema tático de 4-3-3. Timão acaba perdendo o jogo aí do Galo Mineiro por 2-0, um jogo de ida. As manchetes da época, né, falavam o seguinte: Paulinho decide com 2 gols e Galo vence Corinthians pela Copa do Brasil. O atacante marca 2 vezes no segundo tempo para deixar o Atlético Mineiro em vantagem nas oitavas de final. Diz mais a matéria aqui, ó. Com o Paulinho decisivo, o Atlético Mineiro derrotou o Corinthians por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo dominou, jogou quase toda a partida no ataque e se impôs sobre o Corinthians, que pouco apresentou. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, o Galo contou com Paulinho, autor dos 2 gols, para construir o triunfo em casa. Não sei se vocês perceberam, mas essa notícia foi um pouco mais assim conservadora contra o Corinthians, né? Eles não desceram o louco como foi nas 2 últimas que a gente leu ali das matérias, contra o Remo e contra o Atlético Goianiense. Eles foram um pouco mais cauteloso dessa vez, né? E o Corinthians perdeu então na ida por 2-0. O Vanderlei Luxemburgo vindo pro Corinthians nessa época aí, né? Só que veio o jogo da volta, jogo tenso, né, galera? Neoquímica Arena lotada, empurrando o time do primeiro ao último segundo, como sempre essa torcida faz com o Corinthians. E o Corinthians fez o dever de casa. 2-0 no tempo normal, com gols de Matheus Bidu e um golaço de Roger Guedes. O agregado terminou empatado e mais uma vez a decisão foi para os pênaltis. E adivinha quem apareceu para ser o herói? Cássio defendeu a cobrança de ninguém menos que o Hulk, logo na primeira penalidade. Do outro lado, Fábio Santos, Fausto Vera e Maicon converteram e o Corinthians fechou a virada com uma vitória por 3-1 nos pênaltis, coisa de time grande. Então olha só, galera, olha só o Coringão mostrando o porquê que não dá para duvidar do Corinthians. Vamos recapitular um pouquinho esse jogo aí de 2-0 do Corinthians. O Corinthians tinha a seguinte escalação nesse jogo: Cássio no gol, aí tínhamos de zagueiro, nós tínhamos ali o Murilo, Caetano, Gil, depois tiveram substituições ali e tal, Bruno Mendes, que jogou de lateral improvisado, e depois o Fagner na lateral direita, né? Essa era a parte defensiva do Corinthians. O Murilo inclusive está lá na Inglaterra, jogando na Inglaterra. De volante, Fausto Vera e Maicon e Renato Augusto. Depois o Renato Augusto saiu para a entrada do Adson. Aí o Matheus Bidu, que estava jogando de lateral à esquerdo, que fez o primeiro gol do Corinthians nesse jogo, acabou saindo para a entrada do Fábio Santos. Na frente o Yuri Alberto, como sempre, né? O Yuri Alberto na frente com o Roger Guedes, o técnico Vanderlei Luxemburgo, num esquema tático de 3-5-2.
A mídia na época então colocou a seguinte matéria: Corinthians elimina Atlético Mineiro nos pênaltis e avança na Copa do Brasil. Timão se impõe em casa e reverte o placar de ida das oitavas. Nas penalidades, Cássio pega um e Michael faz o gol da decisão pelos pênaltis, né? E aí diz mais aqui: virada e classificação. O Corinthians conseguiu uma virada impressionante e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Mineiro por 2-0 na noite de quarta-feira na Neoquímica Arena, eliminar o rival nos pênaltis após nova vitória. Deu 3-1 nos pênaltis, considerando então azarão depois da derrota por 2-0 no jogo de ida das oitavas no Mineirão. O Timão jogou muito na volta, pressionou o rival e marcou no tempo normal com Matheus Bidu e Roger Guedes. Um golaço sozinho na marra nos pênaltis. O time de Vanderlei Luxemburgo também foi mais além. Eficiente, Cássio pegou uma cobrança do Hulk, enquanto Edenilson acertou travessão e Bobadilha chutou para cima. O Corinthians, só o Roberto errou. Michael fez o gol decisivo para a classificação do Corinthians na época para as quartas de final. Será que vamos ter então, galera, um cenário parecido? 3 histórias, 3 adversários diferentes, um padrão idêntico. Perderam por 2-0 na ida, fora de casa, e responderam com o apoio da torcida na Neoquímica Arena. E aqui entra a pergunta que fica martelando aqui na minha cabeça: será que o Corinthians de 2026 tem estofo para repetir isso pela quarta vez? A minha opinião, e pode discordar nos comentários, eu acho que sim, mas com um porém gigante. Nas 3 viradas anteriores, teve um ingrediente que se repetiu em todas essas viradas: intensidade absurda, desde o apito inicial. Gol logo nos primeiros minutos, ou no máximo no primeiro tempo, em uma Neoquímica Arena funcionando como um sexto, como um jogador ali. O Corinthians nunca virou esses placares tocando a bola devagar, esperando a partida esfriar. Ele virou sufocando o adversário. Exatamente isso, galera. O Corinthians não pode ficar tocando a bola, já tem que sufocar aí o Internacional. E é exatamente isso que o Fernando Diniz precisa buscar contra o Internacional. Pressão alta, intensidade nos primeiros 20 minutos e um gol cedo para fazer aí o time do Inter sentir o peso da pressão psicológica, que o próprio Timão já sentiu muitas vezes. Tem um detalhe a mais nessa partida que não pode passar batido. O Corinthians reclamou publicamente na suposta ameaça de um árbitro a jogadores no jogo de ida. E o Internacional do outro lado pediu acompanhamento institucional da CBF para evitar qualquer tipo de condicionamento externo para o jogo dessa quinta-feira. Ou seja, já tem climão fora de campo antes da bola rolar. E isso, historicamente, também é um ingrediente que costuma deixar o ambiente ainda mais eletrizante na Neoquímica Arena. Só que também é justo falar, galera, por outra face da moeda, o Internacional de Paulo Pesolano, né, vive um momento de embalo. Um novo esquema tático que vem dando algum resultado, né? Tinha perdido 5 jogos seguidos e acabou empatando com o Flamengo, venceu o Corinthians, né? E o próprio treinador colorado já avisou que não confia cegamente na vantagem de 2 gols. Sabe por quê? Porque ele sabe, assim como todo mundo que estuda o futebol brasileiro, que 2-0 contra o Corinthians numa Copa do Brasil, na Neoquímica Arena lotada, nunca foi sinônimo de vaga garantida. Isso não é força mística, não é força de um discurso de um time vencedor por natureza. Isso é estatística recente, é padrão comportamental. É uma torcida que aprendeu a acreditar até o apito final. E é justamente esse tipo de história, galera, que faz o futebol ser muito bom, bom demais. Se o Corinthians repetir o que fez contra o Atlético Goianiense, contra o Remo e contra o Atlético Mineiro, a gente vai ter mais um capítulo para colocar nessa lista aqui. E sinceramente, depois de assistir essas 3 viradas de novo para fazer esse vídeo, eu não duvidaria nem um segundo dessa fiel lutando a Neoquímica Arena no jogo de quinta-feira à noite. Só um pedido antes de você sair dessa tela: se esse resgate de memória bateu aquela emoção,
deixa o like, porque é ele que me ajuda a trazer mais conteúdos assim, relembrando a história desse time gigante. E já se inscreve aqui no De Primeira Timão, porque a partir das 20 horas dessa quinta-feira, o canal vai acompanhar cada detalhe do jogo contra o Inter, uma análise completa depois do apito final. Bora Corinthians, a Fiel já provou 3 vezes que 2-0 não é sentença. Hoje é a hora, é quinta-feira, nós vamos para o próximo vídeo. Vai Corinthians!